Olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de volta no nosso Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Já nos segue nas redes sociais? Já está nos seguindo no Instagram? No TikTok? Já ativou o sininho aqui no YouTube? Já cadastrou no Spotify? Muito obrigada por estarem aqui com a gente novamente. Muito obrigada pela nossa bancada de hoje, Dr. Ramon, doutora Jaqueline e o nosso convidado de hoje, Diego, nosso amigo, sócio da Central de Alarmes. E vocês saberão muito sobre essa empresa hoje e saberão tudo o que eles podem oferecer para o seu condomínio. Obrigada, Ramon, por estar aqui com a gente. Tuas considerações iniciais. Olá a todos. Sempre é uma alegria poder estar aqui, mas a alegria maior é estar aqui e poder receber amigos. E o Diego, ele é, a gente costuma dizer, prata da casa, né? Ele é quase um integrante aqui da bancada do Chamo Jurídico, né? Queremos te agradecer, Diego, tá? Tu disponibilizado o teu tempo. O Diego, como a Márcia disse, é sócio da Proteforte, a central de alarmes, e é bastante ocupado, tem muitos condomínios, vai falar um pouco sobre isso para nós. E então poder contar com a presença dele aqui, alguém que tem expertise técnica e prática a respeito de uma coisa que é muito importante, que compõe um dos 3 S's dos condomínios, que é o S da segurança, né? Que consequentemente afeta um outro S também, que é o sossego, tá? Então seja muito bem-vindo, Diego. É uma alegria. O Diego que participou conosco lá no início da primeira temporada, né? Está hoje contribuindo novamente aqui. Doutora Jaqueline. Bom dia, olá a todos. É uma honra estar novamente com Marcinha, com Ramon e com o nosso convidado especial, Diego. O Diego, ele é sócio da empresa Central de Alarmes, uma empresa de segurança no Vale dos Sinos. Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, né, Diego? Então, é uma empresa muito conceituada nesse ramo. E é sempre uma honra ter alguém do meio que venha nos informar, nos explicar de como funciona essa nova segurança que está sendo implantada nos condomínios. Uma segurança que há uns anos atrás ela tinha muita resistência e que hoje ela está sendo adotada por muitos e muitos condomínios. Seja bem-vindo, Diego. É uma honra, mais uma vez, recebê-lo aqui em nosso podcast. Obrigado. Agradeço as recomendações, tanto suas quanto da bancada. Assim, quando você fala em empresa de segurança, e não é corrigindo, é ampliando, é trazendo para o momento que a gente está. Hoje eu considero que a gente é uma empresa de soluções, né? Por que não segurança soluções? Porque hoje a segurança, principalmente condominial, ela está muito ligada a comportamento. Então, quando a gente pensa só em segurança, a gente pensa em polícia, guarda, arma, e a gente também tem esse serviço armado, é o nosso carro-chefe hoje, pelo Grupo Proteforte. Só que se a gente não tiver hoje ajuda, né, dos moradores, de conselho, de síndico, das administradoras, para que a gente consiga montar um escopo bacana de solução, a gente não consegue chegar no S segurança. Então hoje a gente se posiciona muito mais como uma empresa de soluções do que exatamente como uma empresa de segurança. Muito bem. Tu pode passar para os nossos telespectadores, Diego, o que mudou nesse ramo dos últimos 5 anos para cá? Eu vou usar o termo segurança condominial, tá? Nesse meio, qual foi o ponto, a chave de virada para que os condomínios começassem a adotar essa nova implementação do S da segurança dentro dos condomínios? O que acontece, assim, Jaqueline? Quando a gente pensa, principalmente em portaria remota, né? A gente pensa num serviço que venha substituir a portaria. Parcialmente, isso está certo. A portaria remota ela vem para substituir o serviço que a portaria faz, só que ele não vem no mesmo escopo, na mesma vertente.
A portaria remota, ela vem para fazer controle e gerenciamento do acesso. Então, eu sempre brinco, a portaria remota, ela erra? Erra, tem falhas. Porque quando a gente fala de uma portaria remota, em essência a gente está falando de um porteiro atendendo remotamente aquele condomínio. Então, existe uma intervenção humana e humanos podem errar. Só que a gente tem um ganho, que é isso que o pessoal vem percebendo ultimamente, que se chama rastreabilidade. Porque uma coisa eu falo, o serviço da Márcia não é legal. Ela tá lá no condomínio, ela é porteira, ela não gosta. Nossa, tu viu alguma coisa? Não vi. Ouvi, um dia ela fez alguma coisa errada. A nossa rotina hoje é muito acelerada. Então esse um dia pode ter sido ontem, pode ter sido há um mês. Então a gente começa a trabalhar muito com opinião. E na segurança, na prevenção, a gente não pode trabalhar com opinião. Então quando a gente traz a portaria remota, por mais que ela tivesse mais erros, e não é a realidade em relação à portaria convencional, a grande questão é que a portaria remota vai ter rastreabilidade. Então eu sei quem falou, eu sei quando falou, como falou. Então assim, o funcionário foi ríspido. Quando a gente fala de um porteiro, muitas vezes a gente não vai ter essa rastreabilidade. Até porque hoje muitas empresas, muitos condomínios vão lá e botam um porteiro, mas nem sempre tem todo o escopo para que aquele porteiro faça um bom serviço. Câmera, áudio, gravação. Então quando a gente vem para a portaria remota, para ela nascer, ela já tem que nascer com rastreabilidade. Então, lá no início, o pessoal vendia muito como redução de custo, né? A gente tem uma vertente agora, indo para redução de custo de novo, mas não é a leitura. Porque, assim, o que tem dentro do condomínio, em essência? Cara, eu moro em condomínio, é minha família que está lá. Então, assim, quando a gente pensa em família, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é menor custo? Não faz sentido. Então, assim, quando a gente para observar esses últimos 5 anos, a gente teve um ganho muito grande em equipamentos próprios Então hoje é muito mais estável, funciona muito melhor. Às vezes vem aquelas perguntas como, e se faltar luz? E se cair a internet? Hoje a gente tem redundância para tudo isso, né? Então a gente consegue trabalhar com backup suficiente até que o pessoal chegue lá, por exemplo, para poder fisicamente, daí dar um retorno se for o caso. Mas é sempre a analogia que eu faço. Se o porteiro for no banheiro 2 vezes num dia, provavelmente ele vai ficar mais indisponível do que um link de internet. Hoje a nossa disponibilidade de link, por exemplo, é 99,99999. Então, assim, a gente fala de um serviço mais estável, mais disponível e com uma rastreabilidade diferente. Quando eu falei ali da vertente, assim, no início era só custo. Todo mundo falava, é mais barato, que é uma abordagem ruim. Porque o serviço, pela rastreabilidade que ele tende a ser melhor. Qual é o ideal dos dois mundos? Que a gente conseguisse, a gente tem condomínios que prezam a segurança em primeiro lugar, os quais a gente tem os dois serviços rodando praticamente em paralelo. A gente tem a portaria humana, mas tem todo o escopo da portaria remota para controle de acesso, para que a pessoa tenha segurança naquilo. E hoje, nessa questão de vertente de custo, que eu falo assim, tá querendo voltar... Hoje, para fazer quase qualquer preço, o pessoal acaba contratando empresas que muitas vezes terceirizam a própria operação. Então, eu contrato lá a central de alarmes. Nós fazemos o serviço. É o meu funcionário. Eu sei o que ele fala, quando ele fala, se ele vai, se ele não vai, os horários. Eu tenho todo o controle disso. Volto. Eu posso errar, mas eu vou errar com uma rastreabilidade muito interessante. Às vezes, para menor custo, o que o pessoal faz? O pessoal vai lá e contrata uma outra empresa que só vai fazer a parte de áudio. Então, assim, tu está terceirizando já o serviço de proteção do condomínio e essa pessoa, em vez de zelar, está terceirizando de novo. Pensando só em menor custo. Mas, no geral, e eu fico muito feliz, assim, no geral, o mercado entende que a gente tem parâmetros de qualidade mínimos para fazer... o serviço, então assim, é um mercado que vem se estruturando para cima. Que maravilha. O nosso agradecimento sempre ao nosso patrocinador, a LCD Condomínios, Sinosvale Engenharia. O Diego falou da administradora, me recordei de fazer essa menção. E os nossos apoiadores, a Anacom e a SEX. A questão do custo, Diego, a gente sabe que existe um custo menor do que uma
portaria com uma presença humana ali, seja uma portaria de 12 horas ou uma portaria de 24 horas, tá? Eu verifico muito aqueles que resistem a uma migração, seja ela uma migração parcial ou total do humano para o remoto, questão da cultura, né? Eu entendo, e eu quero muito te ouvir, quando tu vai, e se tu vai para as assembleias, muitas vezes expor o produto, né? O que tu escuta isso das pessoas, né? O que os condôminos, quando tá tendo essa migração? E uma coisa interessante, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos isso. Mas no ano passado, em 2025, eu fui a Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, isso também tem. Quando você faz a migração de uma portaria humana, física, para uma questão online, remota, o sindicato dos condomínios, ele cobra um valor. Existe isso é institucionalizado nesses 2 lugares que eu citei. Aqui ainda não tem, mas essa questão de haver uma resistência, né, a uma cultura. Porque é uma cultura. É uma cultura, né? Eu mesmo, no ano passado, solicitei para o Diego um orçamento para um condomínio que eu assessoro, que o condomínio hoje está em torno de 25, 26 mil reais que gasta com trabalho, e tem várias reclamações, inclusive da portaria, né? E o valor dele era menos da metade quando passou, mas a questão da resistência da cultura, né? Como é que vocês abordam, Diego? O que vocês escutam e o que vocês repassam quando vocês são abordados nesse fator chamado cultura? Não, e também como é que usa para convencer o pessoal que é da turma do contra a essa modernidade. Assim, até para ficar claro para quem vai assistir o podcast, a nossa empresa é uma empresa que hoje tem mais de 1.500 funcionários. Então, nosso core, nosso coração é humano, é gente. Sim. Então, a gente tem portaria humana também. A portaria remota, ela vai se adequar para todos os cenários? Não. Não, porque pode ter 2 filhos gêmeos, mesma criação. Então, tu pode ter 2 condomínios iguais, esses condomínios vão ter culturas diferentes. E a gente tem que respeitar a cultura do condomínio. Se a pessoa está morando ali é porque ela se identifica de alguma maneira com aquele local. Então, por isso que eu falo, primeiro lugar, solução. Então, a gente vai lá e por algumas vezes, por mais que eu cuido da vertente de tecnologia da empresa, eu falei, cara, esse local não tem características para a gente fazer. Sobre essa questão de assembleia, eu vou te falar assim, eu sou apaixonado pela assembleia. Tanto que muitas vezes a gente fala, cara, a gente, principalmente se algum síndico que já pegou muitos orçamentos com a gente, profissional, a gente vê que não está andando serviço, fala, cara, só vou mandar o orçamento se eu puder participar da assembleia. Porque eu quero estar lá na assembleia para mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, que eu não sou uma empresa que está usando os moradores de commodity, trocando dinheiro no banco por equipamento ali para fazer uma roda financeira girar. Não é isso. A gente quer levar realmente tranquilidade para o condomínio. A assembleia. Tem aquelas pessoas que vão estar contra a vida. Essas pessoas a gente procura não tentar convencê-las, porque não tem como eu convencer uma pessoa que simplesmente não quer. Então a gente vai para uma assembleia muito focada em quê? Em mostrar para as pessoas que estão com dúvida como o serviço funciona. A gente não vai nem para agradar quem já quer e nem para discutir com quem não quer. A gente vai para explicar como é que é o serviço, para que esse pessoal que tenha dúvida opte por continuar com a gente. Ou seja, a gente tem uma felicidade muito grande que praticamente 9 de 10 assembleias que a gente apresenta, a gente costuma vencer. Na assembleia, e um pouco dessa resistência, não queria admitir culpa, mas é culpa das empresas, entendeu? Porque a gente começou esse serviço há mais ou menos 10 anos atrás, a portaria remota chegou aqui mesmo para ficar no Brasil, e o pessoal fazia de qualquer jeito, com qualquer equipamento, com qualquer coisa, meio professor Pardal. Uhum. E quando tu faz de qualquer jeito, a tendência é que tu tenha qualquer resultado. Lembra que eu falei do início? Cara, o grande ganho é rastreabilidade. A gente saber o que está fazendo. Eu sei se o link parou, não parou, quanto parou, se a ligação veio, se a ligação não veio. Quando eu faço isso com qualquer equipamento, de qualquer jeito, eu vou ter essa rastreabilidade? Não. Então, lá atrás, a gente já tem um escopo de pessoas que fizeram de qualquer jeito, o que causa uma insegurança. Agora eu tenho ouvido menos feedback, mas eu via muito na Assembleia assim, nossa,
eu conheço a Márcia lá, no Condomínio a Márcia tem esse tipo de serviço, não era diretamente a empresa, e não funciona. E às vezes eu não consigo discutir com a pessoa porque realmente não funciona, foi feito de qualquer jeito. Sim. Então, assim, um pouco dessa resistência é essa questão cultural de que em algum momento foi feito de qualquer jeito. A segunda outra coisa é que tem empresas que vão estritamente a custo. Custo, 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 custo. Vai ter um momento que essa linha ela vai se quebrar. É tudo muito parecido até aqui, mas se eu continuar economizando eu vou perder qualidade. Então hoje a gente vê empresas no mercado, Ramon, que a empresa não tem central de atendimento, a empresa não tem a pessoa que vai fazer o atendimento lá no condomínio de uma emergência e não tem o técnico. Ela terceiriza tudo. Então, na verdade, ela é quase um banco, porque ela está pegando dinheiro de um lado, botando no outro, fazendo dinheiro girar. Ela não é uma empresa de solução. A gente tem toda essa cadeia. Então, volto. Um dos grandes problemas de resistência é que em algum momento foi feito de qualquer jeito. O segundo ponto de resistência é que ainda tem pessoas que vão em custo, custo, custo e acabam comprando um produto que não é tão eficiente, né? Então, assim, quer dizer que você sempre tem que optar pelo mais caro? Não é essa a questão, mas assim, quando uma coisa custa X e outra coisa custa... A gente está no Brasil, a gente sabe qual é que são margens de empresas. Não estou falando nem do nosso segmento. Margem de empresa. Quando tu vê um mesmo produto por metade do preço, cara, alguma coisa tem que ter. Você trouxe a questão agora da portaria humana, em torno de 25 mil. Isso é mais ou menos preço de mercado. Daí no momento que a gente chega numa proposta e o cara tá lá com 20, algum imposto tem que tá passando, alguma coisa pode não ter sido calculada. Não vou nem dizer que é má fé, mas assim, muitas vezes é. Então, o que acontece? Não tem como a margem do segmento de humanas, de grandes empresas, é muito parecido com margem de mercado, 4%, 3%. Então, se eu estou falando de uma margem de 3%, como é que eu saio de 25 mil e chego em 20? Sim. E na portaria remota, por você não ver a pessoa ali diretamente, você não está vendo o custo todo ali na tua frente, às vezes as pessoas entendem que não, pode ter uma variação muito mais brutal de preço. E é onde costuma dar problema. Mas assim, também historicamente, quando a gente pede uma assembleia e o fator determinante foi preço e teve uma diferença muito grande, normalmente a gente é chamado para assumir esse condomínio em algum momento. Isso costuma acontecer, é bem recorrente. E as adaptações que os condomínios precisam para instalação da central de alarmes da empresa de vocês, os custos são muito altos, isso depende de cada condomínio, vai dependendo de uma adaptação, ou então se teve uma empresa anterior, vamos supor, eles tinham uma empresa X e agora aconteceu isso daí, não contrataram vocês. O diferencial da empresa de vocês é essa, que vocês vão dar a rastreabilidade maior e eles só vão se dar conta quando coisas acontecerem. Para fazer uma adaptação dessas instalações novas de vocês, vai incidir um valor a maior, às vezes, eles vão sair em algum prejuízo que não foi na hora da assembleia, os condôminos não se deram conta, porque muitas vezes, como a gente já falou aqui, eles vão pelo valor financeiro. Não pela entrega do que a empresa vai... Sim. Existem dois prejuízos um pouco mais latentes, mas assim, ó. Eu até brinquei esses dias internamente lá com o comercial, uma pessoa falou, cara, um síndico tá com um problema gigantesco e tal, o que a gente pode fazer por eles? São problemas trabalhistas com a empresa antiga, né? Eu falei, cara, o que eu poderia fazer com ele ter ouvido a gente quando a gente falou a primeira vez. Exatamente. E assim, a gente tem uma métrica no nosso comercial que a gente não fica falando dos outros. Só que no momento que você aborda e fala, cara, a estrutura aqui é essa e ela custa isso, pensa um pouco em relação ao que está pagando, se não pode dar um problema, se não pode vir a dar um problema. Mas normalmente, assim, ó, a questão de custo não costuma ter uma grande ampliação, não costuma aumentar, não. Porque assim, a gente, por ser uma empresa que já trabalha com essa solução diariamente, a gente tem serralheria, a gente tem toda uma gama de pessoas. Então, o condomínio, e volta, a gente como empresa de solução, eu não chego lá para o síndico e falo, ó, você tem que fazer tudo isso aqui, daí você me chama. Então, assim, desde acompanhar uma obra civil lá no condomínio, a gente vai estar participando com o síndico para que ele não tenha... A gente está lá para fazer com que a vida do síndico seja mais tranquila. E, em consequência, ele possa cuidar melhor daquele condomínio, cuidando das outras coisas. Ele não é especialista em segurança. Eu sou especialista em segurança.
Então, eu já vi empresas perguntando para o síndico, tá, mas que câmera tu quer? Qual é que é o tamanho de HD que tu quer? Porque são coisas extremamente técnicas, não é o objetivo do síndico. É que, assim, ó, qual é que seria o correto? O que você quer ver aqui? O que você está precisando visualizar? Porque também não adianta eu chegar lá, lembrando que é uma pequena cidade, que tem toda a característica deles, e falar, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim. Às vezes não tem histórico, não é do interesse do condomínio. O HD, que é o gravador. Quanto tempo você quer ter de registro? Isso é um dado técnico. Assim, normalmente não existe um gasto do condomínio para adaptação, porque a gente parte muito do que o condomínio já tem, fazer ajustes condomínio a condomínio. Tanto que às vezes o pessoal fala, meu condomínio tem tantos moradores, quanto é que dá lá? Eu não faço ideia. Eu tenho que ir no condomínio para poder te dar um preço ajustado e compatível com o serviço que vai ser prestado. Normalmente o prejuízo assim, mais marcante é cadastramento. Por quê? Porque no momento que eu estou entrando num condomínio do zero, a gente tem quase um mês de pré-cadastramento das pessoas, análise de dados, contato com o síndico, contato com a administradora, para validar se aquelas pessoas são aquelas pessoas, para coletar biometria facial, para entregar controle, tá? Então assim, eu tenho todo esse tempo para fazer isso. No momento que a gente vai substituir uma empresa que já está lá, eu já estou fazendo isso, mas basicamente a empresa vai tirar os equipamentos numa segunda para mim efetivamente começar na terça. Tu vai ter um delay de cadastramento. E daí volto. Trabalhar com uma empresa que sabe o que está fazendo e com uma empresa que não sabe o que está fazendo. Muito comum, mesmo quando o equipamento é do condomínio, quando a gente tem acesso ao banco, por exemplo, de imagens lá de um leitor facial, que a gente não consiga usar o banco atual. E daí vem para aquela máxima. Mas com a outra funcionava. Por que não funciona? Porque quando, por exemplo, botam esse tipo de equipamento, tu pode botar lá parâmetros mínimos, quase qualquer pessoa que passar ali vai ser reconhecida. Então tu não tem um problema de ficar negando pessoas. Quando tu trabalha lá com reconhecimento extremamente avançado, aquela foto que tu tirou de qualquer jeito já não funciona mais. Então, assim, normalmente o delay que o pessoal mais sente é o cadastramento, porque ele tem que ser feito de maneira muito rápida. E ele tem que ser feito. E muitas pessoas, por ter a comodidade de, em algum momento eu já fiz isso, elas não fazem, né? Então, eu imagino que seja a coisa que mais impacta o condomínio, né? Mas fora isso, não. A questão de adaptação, isso não costuma onerar o condomínio, não. Tu trouxeste um número interessante, né? Vocês têm 1.500 funcionários. A gente costuma dizer que o humano, ele é o algoritmo mutável, né? Cada um de um jeito, cada um com uma competência específica. Como é que vocês... quantos condomínios vocês atendem hoje, Diego? Só para registro de dado. Na região, em torno de 200 condomínios. Como é que a empresa de vocês, para esses 1.500 funcionários de vocês, como é que vocês trabalham capacitação, eventualmente reciclagem? Como é que vocês preparam o profissional para atender essa demanda? Assim, é o grande desafio, tá? Eu brinco que quando acontece um erro, quando acontece alguma coisa fora da normalidade, é normal, é comum, pode acontecer. A gente se assusta às vezes quando acontece uma coisa muito, muito fora da normalidade. Que é quando a gente pergunta assim, para isso eu não teria treinamento. Para isso eu não teria o que fazer. Então, assim, a gente vem numa crescente de apostar muito forte na questão de acertar na contratação. Muito teórico. Mas, assim, quando a gente tem que contratar porque tem que contratar, e no nosso segmento acontece muito. A empresa vai lá e fechou um posto, às vezes vai ter 10 pessoas no posto. Limpeza, zeladoria, portaria humana, vigilância... tenho que contratar 10 pessoas. Do jeito que o mercado está hoje, não é tão simples. A depender da região, tu pega uma região onde tem, às vezes, economia sazonal, por exemplo, serra, litoral, isso é muito mais variável. Então, assim, a gente está apostando muito forte em banco de talentos, pré-recrutamento e, na dúvida, não. Mas gostei muito do Ramon e tal, mas não. Porque a gente vende, mesmo na portaria remota, às vezes o pessoal não nota isso, a gente vende mão de obra, a gente vende gente. Então aquela pessoa que está lá, é isso que a gente está trazendo. A qualidade daquela pessoa. Então assim, mas na portaria remota não. O técnico que vai lá arrumar é uma pessoa. A pessoa que você fala do outro lado da linha é uma pessoa. A pessoa que faz esses links estarem funcionando é uma pessoa. Então assim, tudo vai passar por gente.
Numa portaria autônoma, por exemplo, a ligação vai direto para o morador. Não depende de gente. Depende de gente. Tem toda uma infraestrutura para isso funcionar. Então, assim, já que a nossa questão é gente, eu não posso ter dúvida. Eu não posso olhar para essa caneca aqui e falar: essa caneca aqui, ela tá quase boa. Eu tenho só uma dúvida, mas eu vou realmente botar ela para frente para venda. Não vai fazer sentido. Então, assim, ó, na dúvida, é não. Segunda coisa, reciclagem contínua. A gente, em algum momento, apostava muito na capacitação inicial. A gente ainda faz. Todo mundo que entra participa por integração, conhece a empresa. A gente tem a questão de acolher a pessoa, fazer a pessoa entender o que ela está vindo fazer. Mas quando tu pega uma pessoa que está entrando, que a pessoa ainda está com a emoção mais aflorada, que é aquele momento, e tu despeja um monte de informação na pessoa, muitas vezes o resultado não é tão perpétuo ou não é tão eficaz. Então, o que a gente está apostando muito forte é reciclagem contínua e treinamento orientado ao posto de serviço. Porque, às vezes, o serviço fantástico que eu faço no condomínio do Ramon, o mesmo serviço, é um serviço péssimo no condomínio da Jaqueline. Então, assim, eu não tenho como ir lá, que nem eu falei da câmera, não tenho como falar, tem que ser assim. Cara, o que o condomínio espera, dentro das normalidades, dentro das regras possíveis, mas assim, o que o condomínio espera? Qual é que é a característica do condomínio? E daí a gente faz um treinamento contínuo e orientado ao posto. Então, a fiscalização passa e vai reciclando, se necessário, in loco, esse treinamento. Então, a gente procura fazer uma coisa mais pocket, uma coisa mais orientada àquele momento para fazer. E são coisas pequenas. Você tem um condomínio onde tu precisa de um funcionário mais comunicativo, mais falante, que cumprimente todo mundo. E talvez em outro condomínio, esse mesmo cumprimento, enfim, comunicação vai ser entendido de uma maneira diferente. O condomínio não quer aquilo. Então, assim, por isso que eu falo, solução. Então, a gente hoje está tanto apostando muito forte na questão de recrutamento e seleção, quanto na questão de treinamento orientado ao posto de serviço. Isso é fundamental, né? Muitas vezes eu já escutei isso de gente que é especialista em recrutamento, especialista de cuidar do material humano por trás de cada CNPJ, né? Uhum. E muitas vezes, quando você vai para uma entrevista de emprego, as respostas que o candidato vai dar para ti, que é o dono da empresa, vai ser as que tu quer ouvir, Uhum. não as que ele realmente pensa. Uhum. Por quê? Porque ele precisa do emprego, Sim. ele precisa do dinheiro e tudo mais. E a gente sabe perfeitamente que, principalmente uma empresa que zela e ela está vendendo a facilidade e toda a questão da segurança, precisa ter esse cuidado. Muito, muito bom essa informação que tu traz, porque tudo atualiza muito rápido, condomínio muito rápido, Uhum. segurança mais ainda, né? Então, isso realmente é um diferencial. Diego, falando de proteção de dados agora. Quais os cuidados técnicos que a empresa central de alarmes ela tem com os dados sensíveis dos condôminos? Diante das normas da LGPD, de não divulgar fotos, né? Porque a gente tem agora faciais, dados. Como que é a política de cuidados técnicos dentro da empresa? Tu falou uma palavra fantástica que é política. Porque assim, a coisa que a gente mais enfrenta hoje é quase que política. Porque assim, acontece, a gente tem condomínios com 20 câmeras, a gente tem condomínios com 300 câmeras. Então assim, o que acontece muito é, a Jaqueline ligou e ela quer tal imagem. A Jaqueline ligou e ela quer tal coisa. A Jaqueline às vezes é uma conselheira, às vezes a Jaqueline é a esposa do síndico, o esposo da síndica. E daí por isso que eu falei que a palavra interessante é política, porque até a gente explicar que a gente não vai poder passar nenhum tipo de dado, informação, etc., a não ser para o síndico. E muitas vezes, sendo ou não papel nosso, ao passar para o síndico, a gente explica para o síndico que ele também não pode repassar isso para frente. O nosso maior desafio hoje é realmente político. Então, assim, dentro da empresa a gente tem todo um controle. Então, assim, tudo que o pessoal faz é gravado por vídeo, por som, com redundância. Então, os cuidados internos a gente está totalmente adequado à LGPD.
E eu pensei inicialmente que isso ia ser um problema muito maior que é. Eu nunca imaginei que o meu maior problema ia estar lá na ponta. Que é o quê? Fazer o síndico... e é muita pressão, né? Porque assim, acontece alguma coisa. A pessoa quer, e a pessoa quer ver, e a pessoa quer conferir. Então assim, quando a gente fala da parte condominial, é assustador falar, mas assim, provavelmente 95% dos prédios estão irregulares. Porque você tem principalmente acesso livre do CFTV, com a possibilidade ainda de gravação. Do condomínio baixar a gravação. Então assim, você síndico que hoje tem sistema de CFTV, avalie, principalmente com o administrador, acho que o administrador costuma ajudar bem, né, nessa área, vai passar como advogado da área, porque assim, não é mais brincadeira. As responsabilidades do síndico cada vez aumentam. E eu acredito que nos próximos anos vai ter uma crescente muito grande de síndico profissional, porque assim, tá ficando tão... Já é muito oneroso. Eu sempre falo, e não é discurso, assim, depois que eu descobri o que o síndico faz, a única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu não seria síndico. Eu não seria também. síndico. E eu nunca mais vou ser. Nunca mais, né, Ramon? Por Eu nunca favor. vou ser. Então, assim, além disso, tá ficando tão oneroso. Quando eu falo oneroso, eu falo de conhecimento, de responsabilidade. Resiliência. Resiliência, eu nem vou falar. Assim, o síndico que não tem ajuda psicológica inclusa, eu já acho que tá Mas errado. eles nos usam para Usam. ser psicólogos. Então, assim, diante disso, acho que vai ter uma crescente muito grande de síndico profissional, porque, assim, pegar uma coisa que, para quem é da área, para quem trabalha só nisso, é pequeno, é o LGPD. Mas, volto, 95% dos condomínios estão irregulares. E coisas pequenas fazem, assim, barulhos muito grandes. Eu, síndico, na maior das boas intenções, para passar uma imagem pro Ramon, passo a imagem ali de um carro, de uma movimentação, de alguma coisa, que até talvez envolvesse só o Ramon, e tá passando lá crianças de outro morador, o morador não gosta do Ramon, não gosta do síndico. Aquilo ali, para virar um grande problema, é muito fácil. Então, assim, o nosso maior trabalho hoje é política. É explicar que eu tenho que mandar para o síndico. E o síndico fala, não, mas pode mandar para tal pessoa. Perfeito, eu posso, mas eu vou mandar para ti. E eu te recomendo que você não faça, não dê destino, enfim. Então, assim, eu acho que hoje o que mais está impactando na LGPD é a vida do síndico. A vida do síndico. Porque para a gente que trabalha só com isso, a adaptação foi mais simples. Mas lá para o síndico, lá que ele não trabalha só com isso, ele tem que entender de infraestrutura, ele tem que entender até de psicologia, porque também ele tem, as pessoas estão lá direto com ele. Então, assim, para essa gama de habilidades que o síndico precisa ter, eu imagino que a LGPD vem impactando mais. Não, e isso que o Diego tá falando é muito importante. Esses dias eu até recebi uma consultoria de um colega advogado que estava se sentindo perseguido dentro do condomínio pela ex-esposa, que lá não reside mais. Mas ela tinha contato com muitos porteiros. E ela conseguia, estranhamente, ela conseguia imagens dessa pessoa que me consultou, chegando com outras pessoas. Agora que já não tem mais relação entre os dois, ela ainda estava buscando imagens dele chegando com outras pessoas no condomínio. E isso tudo, ele me perguntou, isso pode? Eu disse, não. Na verdade, isso daí nem poderia ser divulgado para qualquer pessoa dentro do condomínio. Quem deveria pedir é um ofício para o síndico para ver se há a possibilidade dele divulgar essa imagem. E isso tá causando muitos transtornos para ele. E agora as medidas serão tomadas. Porque a pessoa não reside mais no local, não é mais proprietária. Chegava na portaria, solicitava para os porteiros, por uma amizade que teve de anos, e eles cediam as imagens para ela. Isso é bem complicado. Então prestem atenção em tudo isso que o Diego acabou de falar para vocês, que é muito grave. E vai trazer problemas para o seu condomínio e para o síndico também. Isso que o Diego estava comentando sobre a questão da responsabilidade do síndico, né? Eu trago aqui um pouco da minha experiência. Mesmo sendo advogado e assessorando o síndico, quando tu está síndico, é completamente diferente. E eu tava incorrendo em alguns erros que, ao comentar com a administradora, a gente fala, mas olha só, pensa bem, não pode fazer isso. Então é muito fácil isso. Isso que a Márcia está falando sobre a questão da proteção de dados, eu costumo dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela
ela precisa ser melhor explicada, porque tudo é LGPD. Né? Aí eu não explico o que é dados, o que é dados sensíveis, mas quando a gente fala das imagens, né? Ontem mesmo participei de uma assembleia que o síndico, o profissional de um outro condomínio, perguntou assim, mas houve um problema, o cara foi notificado, ele pediu para mandar a imagem para ele. O que eu faço? Eu digo, não, chama ele, pega uma pessoa do conselho, leva lá na salinha onde fica o DVR, onde fica todas os monitores, as telas, e mostra para ele a imagem. Principalmente porque na imagem aparecem outras pessoas juntos. Uhum. Né? E olhem como uma coisa é interessante. Eu tenho um condomínio que eu fui chamado para fazer uns trabalhos, e o condomínio está respondendo um processo, porque uma das câmeras, ela pega parcialmente uma quadra de futebol. E tava tendo um jogo ali, e um dos guris que tava jogando bola, ele fez um golaço. E o pai do guri falou assim pro síndico, me manda a imagem, eu quero postar na rede social o golaço do meu filho. E o síndico, na ingenuidade, mandou. Só que o problema é que o golaço impactou diretamente um frango que o goleiro tomou, que era um menor de idade. Também. Política. Entende? E aí o que aconteceu? Aí o pai do goleiro viu a situação e tudo mais, e aí vocês imaginam um imbróglio. Então é como disse o Diego, né? Às vezes uma pequena situação, ela gera todo um barulho, toda uma situação desnecessária. Teve maldade nesse caso específico? Não foi. Mas é aquela questão, é uma ausência de um preparo, de uma assessoria que acabou levando para isso, né, doutora? Diego, tu teria algum recado para os síndicos, para os condôminos em geral, que ainda tem uma certa resistência aonde a portaria física é mais segura que uma portaria remota? Eu acho que o grande recado é a gente primeiro entender, daí agora falando de segurança, o que é segurança e o que é conforto. Que se confunde muito, né? Então, assim, eu prefiro a portaria humana porque ele pega meu iFood e ele, de madrugada ele até sobe com esse iFood pra mim. Mas quem é que tá na portaria quando ele sobe com o iFood? Eu entendo que é confortável. E talvez em alguns condomínios faça sentido e a gente tem que entender que vai ser aquilo que vai ser feito. Só daí também não pode ser um porteiro. Porque daí a gente está indo contra alguns planos trabalhistas. Mas assim, eu entendo quem quer o conforto, só que a gente tem que separar. Então assim, eu estou optando pela portaria humana só por uma questão de conforto, porque eu deixo a minha chave para outra pessoa pegar, porque eu deixo o meu apartamento aberto. Assim, eu tenho que entender por que eu estou optando pela portaria humana somente. Voltando ao que eu falei lá no início, se for segurança, o ideal é os dois mundos. Eu botar um porteiro lá, eu vou ter a resposta rápida. Eu brinco, melhor dos mundos, um porteiro ainda, um vigilante, para que o vigilante possa sair da guarita, fazer a verificação, fazer os ajustes, e tu ter toda a infraestrutura que hoje o controle de acesso da portaria remota dá. Custo Brasil, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Então assim, a gente tem que começar a entrar para uma realidade, eu tenho que começar a escolher o melhor dos dois mundos. Então assim, a primeira coisa é isso, entender se eu estou falando de segurança ou conforto. Eu sempre faço uma analogia com o banco. No banco tem a porta giratória, porque tem dinheiro lá dentro. Alguém gosta da porta giratória? Não, ninguém gosta. Agora, muitos bancos, principalmente de cooperativas, estão virando loja de atendimento, né? Então, assim, não tem mais o caixa lá dentro. As pessoas chegam, não tem mais a porta giratória, elas adoram poder fazer o acesso. Mas, assim, isso custou alguma coisa. Ela também não vai conseguir pegar o dinheiro ali. Então, a primeira coisa é se você está realmente falando de segurança ou conforto. Primeira coisa. Segunda coisa, procure empresas referência para poder entender como é que é o serviço. Visite condomínios que já estão instalados. Vejam a instalação, isso é muito importante. Vejam a instalação, porque assim, muitas vezes tu abre o armário onde está instalado o cérebro do negócio e tu não consegue mais fechar. É uma realidade. Às vezes a gente vai fazer vistoria, o cara fala, dá uma olhada na instalação, ele fala, cara, olhei. Não, tu não quer mexer? Eu não quero mexer. Eu não sei o que vai acontecer se eu mexer, né? É um embrólio de fios ali. Então assim, procure empresas referências e daí depois de você buscar as empresas, faça a visita. As empresas normalmente são abertas a isso. E quando você for trazer isso realmente para cuidar da tua família dentro do condomínio que você mora, faça uma avaliação coerente de preço.
porque não tem como algo o alto custa X, outro X e outro meio X. Tu vai ter, normalmente, as empresas sérias uma margem de valor. Então, assim, o que está muito fora, tanto para cima quanto para baixo, volto, não estou insistindo que contrate mais caro, mas assim, o que está muito fora, tanto para um lado para o outro, o que está muito fora acima provavelmente é algo que a gente desconhece. Né? Não faz sentido algo também custar muito mais. E o que está muito abaixo costuma ser uma pessoa não especializada para fazer. Se eu contratar um engenheiro para fazer o projeto da tua casa, o projeto vai custar X. Uhum. Muitos pedreiros experientes conseguem fazer um projeto dentro das possibilidades de uma casa. Vai custar menos, mas você vai ter uma entrega diferente. Então, assim, avalie isso para que você possa ter uma entrega coerente. Eu acho que a grande questão para desmistificar é conhecer. Então, conheça empresas sérias, procure uma estrutura que vai conseguir te atender, porque volto, é que nem carro. Eu te falar, esse carro aqui é ótimo, o freio dele é muito perigoso. Pode causar um acidente se estiver na estrada. Você não vai optar isso para tua família, né? Então, assim, procure empresas sérias, procure conhecer, vai desmistificar. O maior feedback que eu tenho é assim, cara, eu tinha um preconceito e agora eu vejo que é fantástico, eu não trocaria. A gente demorou um pouco para se adaptar, mas agora é muito bom, a gente não trocaria. Tanto que volto, eu trouxe esse número há quase 2 anos quando eu vim aqui, trago ele de novo. A não ser por uma questão, volto, política de novo. Mudou o síndico, mudou toda a gestão, eles querem mudar tudo. Da cor do prédio, a fachada. A gente nunca, por demanda de serviço e problemas acontecem, a gente nunca perdeu um condomínio do segmento eletrônico. Então, assim, dá problema, a gente vai lá, tenta entender, tenta ajustar, tenta ir de uma maneira com que seja orientada para aquele cliente, uma resolução seja feita. Então, a grande questão, volta, Márcio, é conhecer, se envolver e buscar uma empresa séria. Né? Então, pessoal, nosso tempo é curto e voou hoje com um papo muito bom com o Diego. Eu espero que vocês tenham anotado todas as dicas que ele deu a respeito de como achar uma empresa de qualidade que vai trazer segurança para o seu condomínio, para a sua família. Diego, deixa as redes sociais da Central de Alarmes, por favor, e como as pessoas podem encontrar a Central de Alarmes para contratação, para buscar um orçamento, uma proposta de serviço para os seus condomínios. Tanto com @Central de Alarmes quanto @Grupo Proteforte, o pessoal vai conseguir fazer contato com a gente, né? A gente está com as 2 redes sociais ativas. Central de Alarmes é uma empresa do Grupo Proteforte, então, até pelo nome ser muito conhecido, principalmente na região de Grande Porto Alegre, a gente ainda mantém. Devemos estar fazendo uma unificação disso em algum momento. Então, em qualquer uma das redes, o pessoal procurando a gente, vai ter link lá para conversar com a gente. Volto, muitas vezes também é conversar. Principalmente se a gente às vezes chega em mim, ele fala, cara, eu tô vendo que você não tem tanto interesse no fechamento. Eu falo, cara, se não fizer sentido, não tem porque a gente tem interesse nisso. Então, assim, vem, tira as dúvidas, às vezes não é o momento. Em algum momento, se fizer sentido pro condomínio, normalmente a gente vai vir a fechar. Não adianta você pular etapas, né? Maravilha, obrigado, Diego. Obrigado, Jaque, Márcia, vocês que estiveram conosco aqui. Segurança não é brincadeira, é uma coisa importante. E essas dicas que o Diego trouxe são muito relevantes numa tomada de decisão. O que eu quero, o que eu preciso e em quem que eu, enquanto gestor de condomínio, vou confiar quando o assunto é proteger os condôminos. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Obrigado aos nossos patrocinadores, a LCD Condomínios e a Sinosvale Engenharia, e os nossos apoiadores, a SEX e a Anacom.